Avisos de mau tempo emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este fim de semana vêm sendo progressivamente agravados. É a depressão Emília que está a chegar. Ontem na RTP Madeira, o delegado regional do IPMA, Ricardo Tavares, dava conta do que podemos contar com estes dias. Vamos ficar sob o efeito da depressão Emília, conjuntamente com o anticiclone dos Açores, cria um gradiente de pressão muito significativo que vai originar uma corrente de norte forte. Vai trazer uma massa de ar mais frio, portanto amanhã vamos ter um dia mais frio. A precipitação que ocorrer amanhã e que se prevê alguns aguaceiros serão de neve acima dos 1.500, 1.600 metros. Prevê-se uma acumulação de neve que pode chegar aos 10 centímetros. O aviso amarelo está emitido entre o início da manhã de sexta-feira e o início da manhã de sábado. A partir daí a massa de ar começa a ser novamente uma massa de ar mais quente, vamos ter uma nova subida de temperatura e a precipitação que ocorrer já não será de neve. Mas mais relevante do que a neve é realmente a corrente norte forte, que traz um vento intenso, rajadas fortes. Prevê-se o período mais crítico entre o início da tarde de sexta-feira e o final da tarde de sábado. As rajadas poderão chegar aos 110 km por hora nas vertentes norte, nos extremos leste e oeste da Ilha da Madeira, no Porto Santo 100 km por hora, nas terras altas poderá ser até superior a 130 km por hora, portanto uma situação complicada. Neve, precipitação, muito vento e também agitação marítima. O mar gradualmente ao longo logo do dia de sexta-feira também vai aumentar e o período mais gravoso será entre o final da tarde de sexta-feira e final da tarde de sábado, realmente com aquela agitação marítima de 7 metros, 7 metros e meio de altura significativa, que dá ondas de quase 14 metros de altura máxima. Conjunto de fenómenos meteorológicos que impeliram o Serviço Regional da Proteção Civil a alertar a população para medidas preventivas. Richard Marques avança que foi aumentado o nível de prontidão. Portanto, temos aqui um conjunto de fenómenos meteorológicos. Fenómenos esses que nos trazem algumas preocupações. Realizamos uma reunião extraordinária do Centro de Coordenação Operacional Regional. Foi já emitido um aviso à população com um conjunto de recomendações, porque muitas das situações podem efetivamente ser mitigadas se forem tomadas algumas ações por parte da população. Há um trabalho também já iniciado com a Administração dos Portos, portanto com a APRAM, conjuntamente com os Serviços Municipais de Proteção Civil, no sentido de, digamos, interditar preventivamente 11 acessos a cais em zonas que efetivamente vão ser mais vulneráveis e que historicamente podem originar situações de emergência. De resto, foi decidido aumentar aquilo que é o nível de prontidão. Teremos todos os agentes de proteção civil mais reforçados naquilo que é a sua capacidade de responder às situações que eventualmente possam ocorrer. Os percursos pedestres classificados estão encerrados enquanto vigorarem estes avisos meteorológicos para o vento forte. Também o acesso aos pontos altos da Madeira deverá estar condicionado devido à neve. Regra geral, o conselho das autoridades é que se restrinja ao máximo as deslocações nestes dias de tempestade. É preciso ter em consideração que há aqui um conjunto de medidas que o cidadão pode tomar. Garantir que os sistemas de drenagem estão devidamente desobstruídos, também ter cuidado com aquilo que é o circular junto a áreas arborizadas, também com a Direção Regional de Estradas e em conjunto também com o IFCN, tomámos as medidas preventivas no sentido de haver um controle de acesso e, portanto, algumas limitações, alguns condicionamentos para que não se possam gerar situações de maior pressão também nessas áreas. Portanto, o que aconselhamos é que as deslocações, os movimentos sejam restringidos àquilo que é estritamente necessário, porque vamos ter vento forte, vamos ter muita agitação marítima e, portanto, tudo o que é contacto com a orla marítima, tudo o que é contacto com o mar deve ser de todo evitado. Ao tempo em terra e no mar que obriga a Porto Santo Helena a cancelar as viagens do Lobo Marinho por questões de segurança, tanto hoje como amanhã o Porto Santo fica sem ligação marítima, uma situação que é agravada pelo vento forte que está a condicionar a operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira. A Binter não conseguiu realizar a ligação Madeira-Porto Santo da manhã desta sexta-feira. Efetivamente multiplicam-se os constrangimentos registados no aeroporto. Já ontem a EasyJet tinha cancelado um conjunto de voos para estes dias, de acordo com as previsões.
O facto é que nenhum avião conseguiu aterrar esta manhã no aeroporto da Madeira. As fortes rajadas de vento que atingem a ilha, consequência desta depressão Emília, têm impedido todas as aterragens no aeroporto, provocando diversos cancelamentos que continuam a aumentar, sendo já mais de meia centena de operações que estão suspensas. O presidente da CIP, Armindo Monteiro, lançou um desafio a empregadores e sindicatos. Depois de uma greve geral que condicionou o normal funcionamento do país no dia de ontem, a Confederação Empresarial de Portugal quer ver patrões e sindicatos sentados na mesma mesa a discutir uma alternativa ao pacote laboral proposto pelo governo de Montenegro. Deixo de novo aqui o repto, deixe-me só concluir esta ideia, para, em conjunto com os sindicatos, construirmos uma proposta que sirva os dois campos, o emprego dos trabalhadores e das empresas. Mas porque até agora aquilo que não foi possível foi porque os sindicatos retiraram-se apressadamente e precipitadamente da mesa, e é importante que voltemos à mesa, porque nós temos que ter a capacidade e, sobretudo, a responsabilidade. Nós, neste lugar que estamos, de parceiros sociais, não é uma questão de direito, é uma questão de responsabilidade, e o país exige isso. Declarações de Armindo Monteiro ontem à RTP. Hoje, as centrais sindicais mostraram-se abertas a negociações, mas levantam questões. Paulo Dias. Depois do desafio lançado pelo presidente da CIP, que sugeriu uma reunião entre patrões e sindicatos para construir uma alternativa ao pacote laboral do governo, o secretário-geral adjunto da UGT, Sérgio Monte, respondeu no fórum da TSF. Sérgio Monte assegurou disponibilidade para conversar, mas colocou desde já uma questão. Eu não sei se o Sr. Presidente da CIP fala em nome do Governo. Quando aqui há uns tempos dissemos que iríamos reunir com as confederações patronais, foi-nos dito perentoriamente que poderíamos reunir, poderíamos até chegar a acordo, mas que o Governo, não nos esquecêssemos que o Governo era parte, SIC, textualmente era parte, e queria ver as suas propostas contempladas. Mas por parte da UGT, a UGT é uma central de matriz negocial, de matriz de propositura, estamos sempre disponíveis para reunirmos, para discutirmos, para dialogarmos e, se possível, chegar a consenso. À semelhança da UGT, também o secretário-geral da CGTP aceita o desafio da CIP, mas Tiago Oliveira coloca condições. A CGTP está completamente disponível para isso, a partir de duas questões centrais. A primeira questão central é a exigência da retirada do pacote laboral de cima da mesa. Esta é a primeira questão central. Segunda questão central, a CGTP como central sindical que é, e é isso que qualquer trabalhador espera do seu sindicato, da sua central sindical, é que a partir daquilo que é hoje os pontos negativos da atual legislação laboral, parta para uma discussão e para uma negociação para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. E, portanto, nós estamos completamente abertos a isso e já deixamos esse desafio. Que a CIP exija do Governo a retirada do pacote laboral. Se o Governo retirar o pacote laboral, se for para melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, contem com a CGTP para isso. Estamos disponíveis para dar esse passo. Agora, que retirem o pacote laboral. O pacote laboral que deve de ser negociado, segundo as centrais sindicais. Segundo César Rama, a adesão à greve geral de ontem foi de 48%, garantindo que os serviços mínimos foram assegurados. Dos 3.314 funcionários escalados nas várias áreas de serviço, 1.598 aderiram à paralisação. Já no particular dos enfermeiros, pelas contas do sindicato, 75% aderiram à jornada de luta. Dizer que estamos perante uma grande greve. Quando temos 75% de enfermeiros a aderir a esta jornada de luta, isto quer dizer que reconhecem no sindicato a mensagem que o sindicato procurou passar, reconhecem-se nas reivindicações que o sindicato apresentou no pré-aviso de greve e, portanto, só podemos estar satisfeitos, embora a greve cause perturbações e todos os constrangimentos que conhecemos, mas estamos perante uma excelente jornada de luta que permite ao sindicato dizer que é um claro aviso e uma clara mensagem também à Secretaria Regional da Saúde que deve rapidamente procurar resolver o problema dos enfermeiros. Juan Carvalho, que lembra que existem questões para as quais ainda falta encontrar soluções, como o facto de apenas 80 dos necessários 200 enfermeiros terem sido até agora contratados. O dirigente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira não exclui novas jornadas de luta.
em junho do ano passado, admitiu e disse publicamente que o Serviço Nacional de Saúde precisava urgentemente no mínimo 200 enfermeiros. Estamos em finais de 2025 e só entraram 80. 120 enfermeiros à espera de serem chamados, quando eles são necessários nos serviços. Portanto, se houver aqui avanços no sentido de encontro à solução destes e de outros problemas que os enfermeiros têm no Serviço Nacional de Saúde, costumo dizer, o sindicato está para resolver as questões e encontrar soluções. Se assim não for, não tenho dúvidas que os enfermeiros unir-se-ão à volta do seu sindicato e novas jornadas de luta poderão acontecer. Já no setor da educação e de acordo com os dados da tutela, a adesão à greve geral de ontem rondou os 17% dos 11.438 funcionários docentes e não docentes em exercício de funções no dia de ontem. 1.966 aderiram à paralisação. Já de acordo com o Sindicato dos Professores da Madeira, o número de grevistas ascende aos 35%. O Sindicato dos Professores, que continua hoje em greve pela regularização da carreira docente na região, com o mote "O tempo de espera acabou". Francisco Oliveira vinca a importância de separar as duas greves para mostrar que os professores da Madeira estão mesmo descontentes. Era muito mais cómodo para o Sindicato dos Professores da Madeira saltar com rede, ou seja, associar esta greve à de ontem. Mas não quisemos disfarçar aquilo que o Governo Regional tem de perceber. É que os professores da Madeira estão mesmo descontentes. E a história é muito breve. Havia duas personagens que estavam em negociação. Essas personagens tinham chegado a acordo. E quando estava para ser assinado esse acordo, surgiu um vilão, que não é a senhora Secretária de Educação. Há de ser alguém dentro do Governo, talvez o próprio Presidente do Governo Regional, talvez o Secretário das Finanças. Esse vilão está a impedir que o acordo seja assinado. E por isso os professores estão muito aborrecidos. E a expressão que hoje temos da greve é muito significativa. E só não é muito maior porque só estão em causa 1/3 dos professores. O Sindicato dos Professores da Madeira estima uma adesão à greve acima dos 50% no primeiro ciclo e pré-escolar. O Governo Regional investiu este ano mais de 270 mil euros no prémio de qualidade da bordadeira de casa, que distingue as 30 melhores bordadeiras em ativo, e no apoio extraordinário aos fatores de produção, que contemplou as bordadeiras do Concelho do Funchal com um valor unitário de 350 euros. A cerimónia decorreu no Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato, com o Secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, a falar em incentivo a este setor. Para o Governo Regional, esta medida de apoiar as bordadeiras de casa com estes 350 euros deste ano é, acima de tudo, uma demonstração do incentivo ao sector. Nós temos a noção clara que isto não paga o trabalho, mas temos a noção clara que é importante mantermos a motivação e continuarmos a incentivar o setor. Porque é um investimento na nossa arte, é um investimento no nosso artesanato, é um investimento e uma marca naquilo que identifica o ser madeirense. Nós não podemos falar da Madeira sem falar do bordado da Madeira. Mas por trás de cada bordado, por trás de cada ponto, mulheres madeirenses que dão muitas horas de si para que essa história se construa e para que essa história se mantenha. Que no próximo ano nós vamos continuar com este incentivo e vamos passar para os 400 euros. Portanto, vamos manter o compromisso de mais 50 euros em 2026 e que queremos chegar até ao final do mandato pelo menos com 500 euros neste prémio para todas as bordadeiras de casa. Não é o pagamento que vocês merecem, mas é a forma do Governo Regional dizer que estamos juntos neste percurso. Além do incentivo regular, o prémio distingue as 30 bordadeiras que se destacaram ao longo do ano, com valor adicional de 8 mil euros, distribuído entre as vencedoras. Na Câmara Municipal do Funchal, o JPP propôs um aumento do limite do subsídio municipal ao arrendamento de 900 para 1.200 euros. Medida apresentada em reunião de Câmara esta semana e rejeitada pela maioria. O Presidente da Câmara, Jorge Carvalho, explica o regulamento que está a ser, na realidade, revisto. Considerou-se extemporânea esta proposta, atendendo a que, neste momento, está precisamente a ser revisto o regulamento para serem ajustados os valores, não só em termos de valor máximo para apoio a essa renda, mas também aquilo que é o valor da captação.
O objetivo é chegarmos a mais munícipes. Recordamos que, neste momento, este programa apoia mais de 1.000 famílias num montante que ronda os 2,5 milhões de euros. A medida foi rejeitada pela coligação com a abstenção do Chega. Os vereadores do JPP lamentam o que dizem ser a lógica fechada do PSD-CDS, em que tudo é decidido de forma interna, acusando também a maioria de falta de diálogo no que concerne à preparação do Orçamento Municipal para 2026. Na reunião de Câmara desta semana foi ainda aprovado um voto de louvor por unanimidade ao TEF pelos seus 50 anos de atividade. Aprovados também mais 59 cartões do município no âmbito do programa Táxi Mais 75. A estimativa é chegar ao final deste ano com 300 municípios a usufruir deste apoio no âmbito da mobilidade para cidadãos sénior. Susana Sousa Gomes, atleta do Clube Naval do Funchal, é campeã da Europa nos 100 metros mariposa na categoria de mais 45 anos. Terminou a distância em 1 minuto e 7,17 segundos no Masters que decorre na Polónia, depois de ter conseguido as medalhas de prata nos 100 metros estilos e nos 50 metros mariposa.